O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu cortar finalmente uma série de gastos na pasta. Haddad editou uma portaria que impede despesas com compras, contratações, eventos, treinamentos, obras e melhorias, mas só no Ministério da Fazenda e só até o final deste ano. A medida também interrompeu a emissão de passagens internacionais em classe executiva, salvo as utilizadas pelo próprio ministro, o que eu acho compreensível. Também foram feitas exceções para despesas já autorizadas, obras de segurança, saúde e acessibilidade. A decisão faz parte de uma estratégia para controlar despesas e ajustar as contas públicas após a derrota do governo no caso da alta de UF. Bom, Túlio Nasa, evidentemente que esses cortes terão um impacto insignificante dentro do orçamento. Mas parece que é um grito de protesto do Fernando Haddad. Já que eu não consigo fazer esse governo cortar despesas, já que eu não consigo fazer com que os outros poderes deem sua cota de sacrifício, eu vou tentar mostrar o que tem que ser feito. Eu estou interpretando dessa maneira, como um gesto desesperado de alguém, porque tudo é culpa do Haddad, mas não é bem assim. O Haddad é o ministro da Fazenda. Você dá um canivete para ele atravessar uma floresta, fica complicado se o governo não dá respaldo para corte de despesas. Túlio Nasa, qual é mais ou menos o impacto disso aqui? Depois a professora Carla Bene pode também, antes do Rodolfo Marins, colaborar nesse tema. Eu queria ouvir você e depois a professora, voltando para o Rodolfo Marins depois. Perfeito, Capês. Eu sempre cito aqui, você sabe disso, Otto von Bismarck, que falava que a política é a arte do possível, né? Um grande parlamentar que tem uma linha filosófica muito interessante em relação à arte da política. No caso aqui, o Haddad está tentando fazer o que é possível. O que é possível dentro do poder político que ele tem no governo? Ele realmente dá um sinal, ele mostrar, ele se posicionar que é preciso cortar despesa. Evidente que esse corte de despesa ele não é necessário, ele não é aquilo que vai resolver os problemas do governo. Mas, nesse ponto, a gente tem realmente que dar os parabéns, porque é uma medida, ainda que simbólica, mas que sinaliza aí a necessidade do governo de fazer o mesmo em outras pastas. Olha só os números, Capês. O governo tem uma meta para economizar de 90 bilhões agora, né? O pacote de redução de despesa versus aumento de receita que ele mandou para o Congresso Nacional tem aí uma meta de 90 bilhões. Ele tentou 30 bilhões cortar a despesa, 20 bilhões seria o aumento do IOF para este ano e 40 bilhões a despesa de precatório que ele simplesmente deixou de lado, né? Como se não existisse. Por quê? Porque ele não está conseguindo economizar 90 bilhões. Eu não sei o número dessa economia dentro do Ministério da Fazenda com esses cortes. E é interessante porque se isso não virou manchete, não deve ser um número relevante, não deve chegar perto de 90 bilhões. Agora, aonde que poderia fazer um corte realmente substancial de despesa? É como eu falei, despesa de pessoal. Olha só, Capês, olhando o site do próprio governo, gov.br, no primeiro quadrimestre, a despesa de pessoal foi de 266 bilhões de reais. Então, se a gente fizer uma projeção simples, essa despesa vai na casa do 1 trilhão de reais no final do ano de 2025. É daí, evidentemente, que tem a gordura. É daí que precisa cortar na carne, é aí que precisa fazer, ainda que não se faça uma reforma administrativa ampla, pode ser que não se dê tempo, mas que corte aí. Número de ministérios, cargos comissionados, empregos em estatais, o volume, o grosso, diz o ditado popular que do couro sai a correia. Do couro sai a correia, exatamente. Aí é que está o couro, é aí onde tem a gordura. Então, Capês, esse corte de despesa anunciado pelo Haddad, ele é positivo, tem que ser elogiado, mas ele é apenas uma cosquinha, Capês. Ele é aquela balinha, é o preço da bala do almoço, no final do almoço que o restaurante dá de graça. Acho que ele está querendo dar um exemplo, ou seja, mas não vai resolver, mas pelo menos também não vamos criticar, porque é isso que nós estamos pedindo. Carla Bene. Bom, eu acho que o que o Túlio falou foi muito bom e é uma coisa assim, mesmo que seja uma perfumaria, digamos assim, em termos de orçamento,
né? A gente não tem uma coisa que solucione, isso não existe, né? Bala de prata ou nada do gênero. Então, mas tudo contribui. Agora, o movimento dele de ter feito isso, eu acho que fala muito alto. Inclusive, na questão do IOF, eu acho que o Haddad, ultimamente, é o último cargo que qualquer pessoa no Brasil gostaria de ter por causa do patim que o Capês acabou de falar. E, realmente, eu acho que esse movimento, ele é um movimento que ele é muito mais de um símbolo do que um próprio resultado, principalmente depois desse evento todo do IOF. Agora, já que é um símbolo, as outras pastas poderiam seguir o mesmo caminho dele. Que tal? Cortando viagens, cortando despesas desnecessárias. Eu acho que isso daí seria um bom caminho para os outros ministérios seguirem. Mas numa orquestra em que cada um toca o seu instrumento do jeito que quer, a falta do maestro só pode dar uma música completamente fora de tom. Rod Merricks. Ok, deixa eu me recompor aqui, Fernando Capês. Olha, é a balinha do almoço, como diz aqui o professor Túlio Nasa, mas nós precisamos enxergar que ele está sinalizando para seus possíveis eleitores aí, ou para quem está criticando o governo, e critica assiduamente o Fernando Haddad por tantas taxas e impostos que são colocados mediante a pasta que ele é o grande cabeça. É 1,5 bilhão de reais sendo cortados. E dentro desses serviços, nós temos serviços aqui que são irrelevantes aos olhos do público, como, por exemplo, a adequação de layout. Alguém sabe o que isso significa? Realização de eventos, eu acho pertinente. Então, são tantos eventos, né, com jantares caríssimos. Eu fico imaginando ali qual que é o menu desses eventos dentro dessa pasta. A aquisição de assinaturas digitais de agências de notícias. Ou seja, parou de assinar ali as notícias digitais, vai voltar para o jornalzinho impresso, segundo o que está sendo informado aqui. Assistir a Jovem Pan, não precisa gastar. E com certeza eles assistem. Ativação de posto de trabalho terceirizado, ou seja, diminui os postos ali de pessoas terceirizadas. E aí a lista vai aqui, são 23 postos aqui que eu posso citar, mas fato é que houve um corte. E se nós estávamos falando aqui, minutos atrás, sobre não cortar na própria pele, nós estamos vendo agora um Fernando Haddad cortando 1,5 bilhão. Aí eu pergunto para os meus colegas de mesa aqui, para você que está nos assistindo, é muito mais fácil ter um corte de 1,5 bilhão ou a gente pegar esse 1,5 bilhão e investir em coisas que são irrelevantes? Eu prefiro ficar com esse corte, então eu prefiro, Fernando Capês, ver esse copo meio cheio. Pois é, mas acontece que não é meio cheio, não, tá só um pouquinho cheio, tá muito vazio. E o apetite arrecadatório continua insaciável. Parece que um desenho antigo da Warner Bros., que é o Diabo da Tasmânia, vai girando e comendo tudo. Não é do seu tempo, o Henrique Kriegner. Então, eu queria ouvir a sua opinião, Kriegner. Quer dizer, o Fernando Haddad teve autoridade para cortar dentro do seu próprio ministério. Um corte que pelo menos nos anima, é um sinal. Ele não deveria ser ouvido pelo nosso presidente? Por que o presidente não determina que sejam feitos esses cortes em outras pastas? Por que o governo não chama os presidentes de outros poderes para negociar corte no orçamento do judiciário, corte nas emendas parlamentares, nos gastos do Congresso Nacional, 11 bi por ano? Por que o presidente não chama isso? Olha, 11 bi por ano. Lógico que o Congresso tem suas despesas, tem que ser mantido, o serviço do Poder Legislativo, mas 64 de emenda parlamentar, mais 11 são 75 bilhões. Então, está faltando um maestro nessa orquestra, não? Tá faltando, é que o maestro está com as mãos atadas, né, Capês? Ele não consegue fazer mais articulações ou ser mais duro e enfático por conta de medo de represália, o medo até de perder apoio e ter a base governista dentro do Congresso se diminuir. Nós não podemos esquecer que quando, na primeira vez ainda, lá no comecinho do governo Lula 3, Fernando Haddad começou a levantar a pauta sobre possíveis cortes nos orçamentos de cada uma das pautas, nós tivemos
declarações muito claras e opostas por parte dos ministros. O ministro Carlos Lupe disse, olha, se cortar da minha pasta, eu não fico mais junto com o governo. Ele não disse nem se eu saio da pasta, ele disse, eu não fico mais junto com o governo. E a gente sabe do poder que Carlos Lupe tem dentro do PDT. E aí agora, né, deu no que deu. Mas o outro ministro também, Luiz Marinho, que classificou que os cortes seriam agressões. E ele disse, se eu for agredido, ou seja, se tiver corte na minha pasta, então eu também tô fora e não continuo mais em apoio ao governo. Ou seja, a ameaça não é só de vou sair daqui, vou me ausentar dessa pasta, eu me oponho ao governo. Se vier tocar na minha pasta, eu me oponho ao governo e mobilizo dessa maneira também. Desse jeito, o Lula, que só conseguiu apoio dessa maneira, prometendo cargos, loteando aí os ministérios, colocando pessoas que às vezes não têm essa competência, muitas vezes não têm a competência técnica, mas sim tem um peso político, colocou todos ali e de repente agora não consegue mais tirá-los porque precisa do apoio que eles supostamente entregam dentro do Congresso Nacional. Ou seja, o que Maquiavel falava sobre você contratar mercenários para cumprirem a sua missão. Esses mercenários, eles, cuidado, Maquiavel fala lá no Príncipe, né? Cuidado porque um dia eles podem voltar-se contra você e provavelmente o farão. É isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Mas é crise de autoridade, né? O músico não pode brigar com o maestro, sai da orquestra, horas. Mas parece que o maestro está mais concentrado em brigar com o Donald Trump, em ficar fazendo malcriação lá para os Estados Unidos, em vez de administrar as questões aqui. Carla Bene, quero te ouvir sobre essa questão, sobre o desacerto na economia, ou seja, como poderia, na verdade, um governo coeso nesse momento levar a um resultado mais animador do ponto de vista fiscal. O quanto que esta desorganização de comando, você vê que uma hora um ministro fala uma coisa, o outro que não foi avisado, desmente, começa a bater boca. Como isso atrapalha uma visão uniforme, organizacional, direcional de uma economia? Ou seja, nós temos um líder, um comandante, está viajando muito pelo mundo, discutindo temas de geopolítica, até temas importantes, a guerra no Oriente Médio, a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Até o jornal The Economist, o jornal britânico, falou, Lula, cuida dos assuntos aí do Brasil, você não vai conseguir resolver esses problemas maiores. O que essa desorganização está atrapalhando uma condução da economia? A condução nossa da economia, ela está muito fragilizada porque a gente tinha um processo que era o presidencialismo de coalizão e ele funcionava com a base parlamentar, a base aliada. E essa base aliada, ela foi desmontada já veio sendo desmontada, como a gente já falou, no governo Dilma, no Temer e no governo Bolsonaro, em 2019, dezembro, foi aprovadas as emendas secretas. Então, cada vez que um chefe de executivo tem uma ameaça de ter impeachment em cima dele, por exemplo, ele vai cedendo. Então, a governabilidade que ela está em xeque. Então, quando a gente discute questões fiscais, monetárias, ou como a gente vai pensar a condução do Brasil no longo prazo, a gente tem que realmente continuar pensando como que a gente vai manter a governabilidade do país. E essa situação que está agora, ela tende a piorar, porque pela primeira vez agora recentemente, você teve um convite para alguém, eu esqueci o nome, qual foi o parlamentar que foi convidado para ser ministro e não aceitou? Quer dizer, nunca na história a gente teve uma situação dessa, ou seja, ser ministro ou não, que é o que a gente está discutindo aqui, passou a ter menos peso, porque se você é um parlamentar e já tem as suas emendas garantidas, quer dizer, quando que a gente pode imaginar você receber um convite para ter um ministério e você diz não, muito obrigado, quer dizer, mal diz que você não quer. Então, você tem uma perda de poder dos ministros, fortemente sinalizada, e um aumento de poder dos parlamentares. Então, exatamente o caso. Foi uma coisa interessante isso daí. Eu não sei qual era o partido dele. Eu sei que isso foi um feito novo aqui no Brasil, né? Desde quando que você recebe um convite desse e diz não? Carla, só para corrigir a informação, o Rodolfo pegou. O deputado Pedro Lucas, do União Brasil, foi convidado para assumir qual ministério? Recusou, foi convidado para assumir o Ministério das Comunicações e disse, muito obrigado, deixa eu ficar aqui que é mais seguro.
Isso. Então, isso é algo inédito. A gente nunca viu isso no Brasil. Então, a gente tem a estrutura ministerial, ela se desidrata nisso. E é aqui que está a problemática, porque quando a gente pensa em projetos de longo prazo, nós precisamos dessas estruturas ministeriais fortes. Então, a gente está desidratando isso. O presidencialismo de coalizão está completamente desidratado porque você não tem mais base aliada. As emendas estão saindo. E o que o governo está ganhando? Pedrada. Então, é quase como se ele pudesse pisar no acelerador. Ele podia, literalmente, começar a vetar as emendas. Olha que interessante, eu já põe fogo no parquinho de uma vez. Pois é. Nesse caso, só que ele estaria acelerando ainda mais em direção ao abismo, né? Está tentando dar marcha ré, mas até agora está dando marcha ré no crescimento econômico. Meu querido Túlio Nasa, por que você achou do comentário da professora Carla Bene e da fala um pouquinho agressiva do Henrique Kriegner? Gostaria de ouvir. Olha, Capês, eu achei a fala da professora muito boa, muito esclarecedora. Eu vou complementar com novos fatos e que eu acho que só corroboram e, infelizmente, nos trazem um pessimismo ainda maior, né? Recentemente, nós entrevistamos aqui na Jovem Pan o famoso, polêmico e controverso Eduardo Cunha, né? Que foi um dos pais dessa história das emendas parlamentares. Divergimos muito com ele sobre esse tema das emendas. Ele acha que é uma proporção boa o que existe hoje. E no final, de tanto perguntar, ele acabou revelando o que ele pensa, que na verdade nós vivemos um parlamentarismo escondido na Constituição de 88, que a Constituição de 88 teria sido cunhada para um modelo parlamentarista que não prevaleceu no final, mas muito do que tem nela tem regras de parlamentarismo. Isso provoca realmente uma desarmonia entre os poderes, né? Porque o executivo ele deveria realmente governar o orçamento e os parlamentares deveriam criar leis e fiscalizar o cumprimento. Mas, diante da fragilidade dos presidentes da República, em especial no governo da Dilma, é que essa história das emendas, elas são obrigatórias, Carla, nem adianta o governo não querer também liberar, ele não libera por uma questão de fluxo, mas não por uma questão jurídica, né? Então, desde a Dilma, vem sucedendo governos fracos em relação ao parlamento. Isso vem provocando um agigantamento do parlamento na questão dessas emendas. Então, o próprio Eduardo Cunha diz, olha, nós vivemos hoje um parlamentarismo. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim, infelizmente, por um cenário próximo. Porque como recuar com essas emendas? Se o governo precisa, se o executivo precisa da base do Centrão para ele poder fazer maioria no Congresso. E o que o Centrão quer? O Centrão quer cargos e quer emendas parlamentares. Então, é uma equação muito difícil de ser rompida. Agora, interessante observar que nós temos aí nesse jogo de xadrez uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o IOF, que pode não se limitar apenas ao IOF. Olha só, por que é que o Congresso está brigando tanto para derrubar o IOF, que é a questão de 20 bilhões que o governo pode cobrar a mais e que o Congresso já fez a parte dele para a população, né? Para a torcida, ele já jogou para a torcida, ele falou, eu sou contra aumento de imposto. Por que o Congresso está brigando tanto ali? Será que a moeda de troca do Congresso, essa audiência de conciliação, esse acordo, o que o Congresso quer, na verdade? O Congresso quer manter as emendas, né? Existe uma outra ação no Supremo Tribunal Federal que discute as emendas e que ora o Supremo libera as emendas, ora suspende, ora libera, ora suspende. Então, realmente, essa política de troca-troca, esse presidencialismo de coalizão ou esse semi-parlamentarismo, ele tem causado um desastre na nossa República. É preciso repensar um pouco esse modelo. Só não sei como, professora. Pois é, e o contribuinte fala, né? Só no nosso bolso. Queria ouvi-lo você, meu querido Rodolfo Marissa. Capês, hoje eu sou privilegiado, né, de estar nessa mesa com essas pessoas que estão falando tão bem sobre economia, de um jeito até que lúdico, né, e às vezes eu tenho essa dificuldade de entender sobre economia e eu creio que a nossa audiência também, tendo em vista o número de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Preço tão bom na rua? Tá tudo barato? Não, a gente já sabe que não tá nada bom. E o professor trouxe aqui um reflexo sobre o IOF. Olha só, a falácia que estava sendo cometida por uma narrativa, que era apenas de 12
bilhões, né? Agora o senhor trouxe aqui, professor, que era cerca de 20 bilhões. Ou seja, B de bola, é isso, estou falando de 20 bilhões. E nós estamos nos acostumando a falar bilhões, 5 bilhões, bilhões. Você tem noção do que é 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões? É muito dinheiro, mas é muito dinheiro mesmo. E aí essa moeda de troca, essas emendas parlamentares, esses gastos exacerbados pelo governo, não estão mais na casa dos 2 milhões. Antigamente você falava em 300 mil, você falava em muito dinheiro, R$1 milhão. Agora não. Agora vamos dar um tapa na cara da sociedade, já que a sociedade está pouco se lixando para a economia, vamos num papo de bilhão. Agora é tudo bilhão. 1 bilhão aqui, 2 bilhões ali, 3 bilhões aqui. Gente, dá para sustentar vários e vários países com essas emendas parlamentares que estão aqui. 1,5 bilhão corresponde ao PIB de muitas e muitas cidades no nosso país. Nós perdemos a noção economicamente do nosso país. O Brasil está à deriva economicamente. Quem vai nos salvar? Será que o Haddad sinalizou já cortando 1,5 bilhão da sua pasta, falando, olha aqui, eu não compactuo com essa gastança toda, eu estou aqui equilibrando pratos, eu estou só tentando servir o meu país da melhor forma possível, estou tentando puxar daqui, fazer ali para tentar salvar a nossa economia. Será que é isso? Será que o Haddad vai vestir a capa de super-herói agora? Porque se ele corta na própria pele, o que está pensando o Poder Executivo nesse momento? Fica essa dúvida. Pois é, mas pode cortar na própria pele, porque vai doer na nossa carne, porque nós estamos quase mais de 80% do PIB em dívida pública e R$1 trilhão de juros estamos pagando por ano.